Olá, bom dia. Hoje, segunda-feira, dia 19 de agosto, a Notícia de Frente está no ar. E aqui, como toda segunda-feira, a gente tem entrevista especial e a gente recebe hoje no A Notícia de Frente o juiz Marcos Faleiro, que é o titular da 11ª Vara Militar de Cuiabá. Doutor Marcos Faleiro, seja bem-vindo ao A Notícia de Frente. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia sociedade mato-grossense. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara, bom dia, Antero, e bom dia ao juiz Marcos Faleiro. E bom dia, claro, a você que nos honra com a sua companhia. Bom dia, Antero. Bom dia, Nayara, bom dia, Lúcio, bom dia ao doutor Marcos Faleiros, bom dia ao telespectador e telespectadora. Doutor Marcos Faleiros, vamos começar falando da Grampolândia Pantaneira, que após os reinterrogatórios, muita coisa mudou. Queria que o senhor falasse um pouco para a gente como que está o andamento desse processo. Sim, claro. A época, com a denúncia que ocorreu no programa Fantástico, a Justiça Militar apurou-se, houve a prisão do Coronel Zaqueu e do Cabo Gerson e o processo andou e culminou que agora estamos já na fase da sentença marcada para novembro, que na Justiça Militar a sentença ela é como se fosse um tribunal do júri, vai dar a palavra para o promotor de justiça, agora com assistente de acusação, eu acho que a Janaína Riva, né, habilitou-se nos autos, no segmento os advogados, com direito à réplica, tréplica, em seguida os juízes militares, que somos em 5, na modalidade de escabinato, que é um juiz togado, civil, e 4 juízes militares de carreira, que é uma configuração muito antiga da justiça militar em todos os países do mundo. Aí vai deliberar a respeito dessa temática, vamos dizer assim, tão sensível no nosso entendimento à democracia brasileira. Doutor Marcos Faleiros, como vai ser a participação aí? O senhor acabou de citar aqui que a deputada Janaína Riva se habilitou para atuar como assistente de acusação. O que é que ela vai fazer, o que é que ela pode fazer? Ela, basicamente, ela vai pegar o processo no estado em que se encontra e vai poder praticar, basicamente, todos os atos que o Ministério Público possa vir a poder praticar, inclusive participar dos debates orais, não podendo retroagir, né? Tem que pegar o processo no estágio em que se encontra. Inclusive, salvo engano, teria ido os autos para que ela manifestasse por escrito as razões e possivelmente ser-lhe-á franqueada a palavra na sessão ao seu advogado. Pois é, ao advogado dela? Dela. Ou ela não pode usar a palavra como se a advogada fosse? Embora não, porque ela não tem, no caso, capacidade postulatória, né? Mas o advogado dela vai poder usar a palavra? Sim, claro. Evidentemente. Apesar de ser assistente de acusação, ela não pode fazer uso da palavra? Pessoalmente não, porque há necessidade da capacidade postulatória, que no caso é exclusiva dos advogados nessa questão. A última audiência que teve da Grampolândia, o reinterrogatório que foi do Cabo Gerson, né? Isso foi marcado aí pelos ânimos mais acirrados. E muito se fala e se critica, mas foi dita uma coisa no começo dos reinterrogatórios, até mesmo de que o material que o Cabo Gerson tinha teria sido destruído no Rio Cuiabá e depois ele apareceu com outra parte desse material. Houve mesmo, primeiro, esse extrapolamento, esses ânimos ficaram muito acirrados naquele último reinterrogatório, doutor? Sim, ocorreu uma certa, vamos dizer assim, exaltação de ânimos. Todavia, o que nós podemos observar, depois de 20 anos de carreira, é que há aí no Estado democrático uma dialética. E dentro dessa dialética, no caso específico da audiência da Grampolândia, o Ministério Público, o promotor de justiça, ele tem, dentro da Constituição, vamos dizer assim, uma prerrogativa funcional de exercer suas atribuições da forma que ele entender conveniente. Inclusive, lá ele poderia até
pedir absolvição, ele pode pedir a condenação, enfim, ele tem uma independência funcional e isso lhe é garantido pela Constituição. E a forma como ele desempenha a sua acusação, se é de um jeito A, jeito B, se de alguma forma ele vai tentar extrair algo da testemunha com alguma técnica, enfim, que leve à exaltação, é a forma como trabalha. Nós não podemos, vamos dizer, tolher a prerrogativa do Ministério Público ou censurar o trabalho do Ministério Público diante das normas e tratados constitucionais, da mesma forma que a defesa tem o direito de apresentar nos autos aquilo que os advogados entenderem que vai beneficiar o seu cliente. O juiz não pode fazer um filtro lá, direcionar o advogado, porque muitas vezes essas questões são controvertidas. O que eu entendo que seja desnecessário ou que seja inútil, pode ser que algum juiz militar lá, que tem juízes que nem são formados em direito, pode levar em consideração. Tem questões que eu posso entender que seja irrelevante, mas que o Tribunal de Justiça pode entender que é relevante, ou o STJ ou o STF. Então, no momento da colheita dos elementos probatórios, dos argumentos das partes, tem que ser dentro do que estabelece a Convenção Americana de Direitos Humanos e a Constituição Federal. Não há possibilidade de nós fazermos uma censura. Eventuais ofensas, desde que não estejam dentro da imunidade do exercício da função, tem que ser analisada pelas entidades de classe ou pelas corregedorias. Ali naquele ambiente democrático não cabe ao juiz censurar. A partir do momento que tumultuava, obstava o andamento, aí nós interferíamos tão somente no sentido de que os trabalhos corressem, dessem um prosseguimento. Agora, o Ministério Público teve uma posição, assim, aos olhos da sociedade, pelo menos, esquisitíssima. Porque, normalmente, o Ministério Público é o órgão acusador, né? E o Ministério Público até se comporta como órgão acusador quando se trata dos militares. Mas os militares estavam fazendo depoimentos, né, os dois coronéis e mais o cabo Lesco, que incriminavam promotores de justiça, inclusive, que diziam da participação o seguinte: olha, nós fizemos em parceria aqui com esses promotores, etc, etc. Tal. E o Ministério Público, ao invés de querer apurar a verdade, se insurgia exatamente contra isso. Então, eu faço algumas perguntas. Primeiro, réus nesse julgamento são exclusivamente os militares. Sim. Mas o que eles disseram sobre membros do Ministério Público, isso pode ser aproveitado como prova emprestada nos outros tribunais, que vão julgar os civis. É isso? Então, essa questão deles terem atribuído culpa a A ou B, ou participação a A ou B, na verdade é uma tese bem clara e evidente no sentido de se reconhecer ali uma confissão ou a tão falada delação unilateral, entendeu? O que é a delação unilateral? A delação unilateral é um instituto que, apesar de haver críticas do Ministério Público, é um instituto que ele é plenamente usado na Itália justamente quando há uma recusa ou uma recusa injustificada da parte do Ministério Público ou do delegado em colher uma delação. O juiz pode analisar essa recusa e, caso entenda que não seja uma recusa satisfatória, ele pode sim não homologar uma delação ou pactuar uma delação, porque a delação é um acordo entre as partes, e sim reconhecer que os réus fazem jus aos benefícios oriundos de uma delação que poderia ter sido ali colhida, porém por motivos alheios à vontade houve uma recusa injustificada. Então essa basicamente, aparentemente, é a tese que eles estavam trabalhando, que os advogados estavam trabalhando. O fato daquele processo em si, os elementos probatórios colhidos ali que incriminam terceiros, eles têm força tão somente de uma notícia criminis, uma informação de um crime a ser encaminhada
ao procurador-geral, no caso dos crimes atribuídos aos representantes do Ministério Público ali indicados, eventualmente juízes, eventualmente outras pessoas, terceiros lá, que mencionaram como advogados que teriam praticado esse crime da Grampolândia, e a partir dali abrir-se uma investigação e apurar-se a partir daquelas provas ali, entendeu? Essa é o valor, vamos dizer assim, daquelas provas. Óbvio que ela vai ser utilizada, mas que a partir delas, o Ministério Público e os órgãos investigativos, sobretudo a Polícia Civil, vem a partir dali proceder uma investigação dentro do foro constitucional competente. E quem mais, o senhor falou aí que o processo vai ser sentenciado no mês de novembro. Sim. Então, ninguém mais vai ser ouvido, doutor Falei? Não. Agora não, só se um atestado médico, alguma coisa, o processo vai ser julgado. Da nossa parte de Justiça Militar, nós vamos entregar a prestação jurisdicional para a sociedade em novembro, entendeu? Nós vamos dar a satisfação para a sociedade em novembro. Olha, o senhor é o juiz, o senhor vai comandar esse julgamento. O senhor já explicou que é parecido com o Tribunal do Júri. A sociedade que está do lado de cá, a sociedade está ouvindo praticamente confissões dos 3 militares, né, de 2 coronéis e de um cabo. A sociedade, evidentemente, sabe que, já que eles estão confessando, eles estão se responsabilizando por determinadas culpas, mas ao confessarem, eles estão dando informações sobre pessoas, inclusive, que são superiores a eles. Né? O cabo dá informações sobre os 2 superiores militares, mas também dá informações sobre superiores civis que mandavam nos militares. Aí só como entendimento da sociedade. Vai terminar o julgamento, vai se divulgar a decisão lá do julgamento, e a sociedade vai olhar e falar assim: os verdadeiros chefões não foram punidos. Isso não pode dar um probleminha na avaliação do funcionamento do Poder Judiciário? Porque o senhor acha que a sociedade está esclarecida sobre isso? Olha, não foi punido porque não pode ser punido, porque aqui só vai julgar militar. E mais tarde, o Ministério Público, o Poder Judiciário, poderá exercitar o papel de órgão acusador e o papel de juiz com relação aos verdadeiros chefões dessa quadrilha da Grampolândia. Olha, Antero, é muito, como sempre, né? É muito importante e boa esse posicionamento que você expôs aqui perante a sociedade, e é o que nós também avalizamos, né? A justiça, ali dentro da nossa seara, porque senão estaremos a incorrer em, inclusive, abuso de autoridade ou usurpação de função. Nós ali podemos analisar tão somente a questão dos militares. Todavia, o militar ele tem uma característica de outrora, desde os primórdios, primeiros exércitos, e o Brasil é um país militarizado desde o seu descobrimento, desde o Império. O Brasil toda a vida sempre teve exército. E os militares eles têm uma característica que é justamente todo o seu trabalho é baseado na hierarquia e disciplina, e suas leis próprias também são baseadas na hierarquia e disciplina. Assim, o que presume-se que dificilmente um militar ele tem uma iniciativa de tocar algo tão grande se não for dentro de um sistema de hierarquia. Eu sim, tenho minhas dúvidas, eu não olhei o processo ainda com profundidade, para ver se, por exemplo, o cabo fez tudo aquilo ali por ele mesmo, entendeu? Então eu tenho uma série porque eu trabalho com os militares, eles são hierarquizados, entendeu? Mesmo fazendo coisas certas dentro da lei, inclusive nos casos de crimes, a gente vê o respeito a esses princípios. Os militares, eles têm, ainda que para
dentro de uma ilegalidade, eles têm essa hierarquia, eles carregam dentro deles esse tipo de procedimento. É a formação, eu não sei, que eu não fui militar de carreira, mas o que esperamos, Antero, o que esperamos é que haja uma resposta para a sociedade dessa questão que aparentemente pode ser uma questão simples aos olhos de poucas pessoas. Só que, veja bem, Antero, num país como o Brasil, em que nós temos uma Constituição Federal, num país que é uma democracia, existe uma relevância essas questões referentes à violação da integridade física por parte do Estado ou de terceiros, como tortura, tratamento desumano e cruel, essas violações a intimidades, violação ao devido processo legal, são questões que ferem sobremaneira um Estado democrático de direito. Se nós morássemos na China, eu já estive lá em Xangai, lá se você falar mal do governo numa mesa de bar, imediatamente eles convidam você para tomar um chá, essa é a expressão que eles usam lá na China. Imediatamente você é recolhido por órgãos governamentais, ou seja, é um país que só tem um canal de televisão, só tem uma rádio, então há ali uma estrutura de governo diferente. Você se adapta naquela estrutura de governo, você obviamente vai ter mais segurança e menos liberdade. A partir do momento que nós brasileiros sentamos e pactuamos, olha, vamos viver numa democracia e todos colocaram a mão, fizemos uma Constituição Federal, o mínimo que se espera é que se respeite a Constituição Federal. Senão nós estamos vivendo numa semidemocracia ou numa democracia para uns, que se aplica para uns, mas quando não é conveniente, não se aplica, entendeu? Então, eu tomo muito cuidado, porque essas questões, elas afetam diretamente ao Estado democrático de direito. Uma história de interferência ilegal do Estado na violação da intimidade de jornalistas, na violação de fonte do jornalista, na violação de escritórios de advocacia, de advogados no exercício da função. Esse tipo de violação, dentre outras, que está amplamente noticiada na imprensa, é uma questão que fere também de aliados e de opositores. Utilização de sistema de segurança pública para fins de manutenção no poder. Olha o perigo disso aí, ao Estado Democrático de Direito. Isso é o que se passou nos depoimentos. Ninguém aqui está pré-julgando. Isso aí é uma questão muito sensível, Antero. E você que foi constituinte, o Lúcio, que é jornalista e trabalhou no regime militar, né? Eu não sei, parece mais nova, mas o Lúcio... Só um pouquinho. O Lúcio que trabalhou é uma questão muito sensível ao nosso país. Muito sensível, isso é muito, vamos dizer assim, afeta sobremaneira a nossa regularidade constitucional. Isso, a qualquer preço, nós não podemos admitir. A Constituição é para bandido, mas também para frear os estados. Ela protege o cidadão comum do bandido, mas também é para frear o Estado. A criação da polícia política não deu certo com o Hitler e não daria certo aqui também, né? O senhor falava aí agora da gravidade dessa situação, desse caso que está sendo investigado. O senhor já disse também que outras instâncias da justiça terão que dar as respostas à sociedade, porque a vara limitar ela tem uma limitação, que é o julgamento dos militares. E o senhor falou aqui, olha, o senhor relatou agora há pouco aí a composição dos julgadores. Um juiz civil e 4 juízes militares, correto? Que garantia que a sociedade pode ter de que este julgamento não tem assim um perfil corporativo, pela composição dos julgadores? No aspecto legal, que garantia que a sociedade tem? O Lúcio, eu trabalho na auditoria militar e
como eu disse, a justiça militar ela é muito antiga, ela remonta aos primeiros exércitos da humanidade, já existia a justiça militar. E eu tenho acompanhado a justiça militar e eles são muito exigentes, principalmente entre eles, entendeu? Nessas questões relacionadas à atividade, à missão militar, entendeu? O que eu posso dizer é que a justiça militar ela não tem esse lado corporativista, tanto é que foi a única que prendeu, a única que apurou a questão, e nós sabemos que, pelo que é noticiado na imprensa, pode haver indícios de barriga de aluguel, triangular, de etc., em várias esferas de meios investigativos no Brasil, entendeu? E a justiça militar, única que prendeu, a única que deu uma resposta para a sociedade, é a única que está levando a julgamento aqui agora. E eu tenho visto a postura dos militares lá, muitas vezes mais, mais severa até que a minha postura, porque eles podem divergir daquilo que eu penso. E pode ter certeza, Lúcio, que militar nenhum, de qualquer das esferas, iria admitir uma interceptação ilegal para fins políticos, de amante, de jornalista. Não é interesse do Exército prejudicar a democracia, não é interesse da Polícia Militar prejudicar a democracia. Se eles quisessem, eles dariam um golpe de Estado a qualquer momento, entendeu? Nada impede isso, entendeu? Mas não é interesse dos militares fazer qualquer tipo de coisa nesse sentido. De militar instituição. Eles querem preservar a instituição. A instituição, militar instituição, estou dizendo. É óbvio que toda instituição é composta de homens e os homens são falíveis, mas a instituição militar, obviamente, que tem um interesse muito grande, eu vejo, em passar essa questão a limpo. Doutor Faleiros, falando em hipóteses, até porque a gente não pode, em determinados questionamentos, tratar do caso específico, porque senão daqui a pouco seremos responsáveis pela sua suspeição. Em hipótese, por exemplo, num determinado processo, ficou comprovada lá a participação de um determinado militar em algum ilícito. Ao julgar este caso, o julgador aí, no caso, os julgadores militares, eles não têm como se afastar disso, ou tem? Eles vão julgar o caso posto e os militares, né? Existe um limite objetivo e um limite subjetivo na demanda, né? O limite subjetivo é as partes que estão ali processadas, o limite objetivo são os fatos ali descritos, delimitado pelo promotor de justiça na denúncia. Fora desses limites, podem fazer menção, etc., mas só como forma de argumentação. Não faz força fora desses limites. Isso é a democracia, né? Isso aí tá o que foi estabelecido na Constituição. Num determinado momento da entrevista, o senhor falou da delação unilateral, né? Que é a delação que não é feita junto ao Ministério Público. O Ministério Público tem o poder de celebrar a delação e a própria Polícia Judiciária tem o poder também de celebrar a delação. Essa delação unilateral seria a delação prestada ao juízo. Quer dizer, não seria delação, seria o juiz aplicar o benefício do que seria uma delação, seria o juiz entender que aquele depoimento poderia sim ter sido acolhido como delação e, em função disso, aplicar um benefício ao réu, sim, mas sem caracterizar aspas de que aquilo é uma delação unilateral? A função do magistrado precípua é justamente a garantia da aplicação da Constituição e a garantia dos direitos fixados na Carta Magna. Então, a delação unilateral, ela na verdade, não é um acordo que o réu faz perante o juiz, entendeu? A delação unilateral é simplesmente uma declaração que o juiz dá diante daquele caso concreto de duas situações. Primeiro, aquela forma, aqueles fatos trazidos pelo réu
preenche os requisitos da lei de organização criminosa, lei de lavagem de dinheiro, enfim, preenche os requisitos de uma delação, primeiro. E segundo, que houve uma recusa sem uma justificação plausível. Diante disso, o juiz simplesmente não homologa a delação, não faz, ele simplesmente reconhece o direito aos benefícios da delação. Agora, problema da colaboração surtir efeito ou não é do juiz, porque o juiz ele simplesmente está aplicando a lei ao caso, são dos órgãos investigatórios, entendeu? Cabe aos órgãos investigatórios uma eficiência, porque, por exemplo, poderia muito bem hoje a estrutura estatal, e aí eu não vou atribuir culpa a ninguém, já ter dado uma resposta para a sociedade dizendo, olha, o culpado disso é esse, esse e esse, entendeu? Ou aquele são inocentes. E aí, obviamente, havendo uma resposta dos órgãos persecutórios, e essa resposta devidamente, vamos dizer assim, arquivada pelo Poder Judiciário, teríamos então já uma base para dizer que não, peraí, essa delação do cabo aqui não tem como ser feita de forma unilateral, porque já foi investigado e provou-se que ele era o autor e o chefe de tudo, ele era o comandante de tudo. Então aqui ele vai ter que ser condenado, não tem como, porque nós não tivemos, eu por exemplo, não recebi uma resposta estatal. Isso em tese. Em o tese, senhor diz em tese, né? Em tese. Nós não tivemos uma resposta estatal para saber o que está acontecendo, entendeu? Então, a partir daí, no dia, vamos analisar essa questão, novembro. Doutor Marcos Faleiros, a gente precisa ir para um breve intervalo. Na volta, a gente continua conversando, então, com o juiz Marcos Faleiros. Não saia daí, o A Notícia de Frente já volta. Voltamos com o juiz da 11ª Vara Militar de Cuiabá, Marcos Faleiros. Doutor Marcos, antes, no primeiro bloco, o senhor falava do uso da máquina pública por parte desses agentes públicos. Daí o senhor liberou o depoimento da juíza aposentada, hoje senadora Selma, para o Ministério Público. Eu quero chegar num ponto. Muitos juízes podem ter sido enganados por conta da barriga de aluguel, que foi o depoimento, inclusive a ex-juíza Selma fala sobre isso, que na hora, em relação a Tatiane Sangalli, na hora, por exemplo, ela não conseguiu identificar que a dama loira seria, na verdade, uma barriga de aluguel. Isso pode ter acontecido, inclusive, com o senhor? Sim. Veja bem, como funciona uma investigação criminal? Obviamente que a investigação criminal, o contraditório é diferido, né? Porque você não vai avisar o cidadão que ele está sendo investigado, senão, obviamente, qualquer pessoa vai fazer a autodefesa de se esconder. Então, quando você recebe ali um pedido de interceptação telefônica, primeiro, é porque não tem provas suficientes para denunciar. E também tem indícios que ali, uma fumaça, que ali tenha o que eles chamam de fumus commissis delicti, né, que tem uma fumaça, uma probabilidade de estar ocorrendo um crime. Diante daquele relatório, daqueles elementos, o juiz decreta uma interceptação telefônica. Baseado em quê? Baseado na boa-fé dos órgãos investigativos, entendeu? Baseado porque, como eu disse, eles já têm elementos probatórios satisfatórios, oferece a denúncia e termina-se a instrução probatória durante o decorrer do processo. Então, nós recebemos ali uma série de relatórios de campo, alguns documentos, indícios, e de que aquele terminal, muitas vezes, isso é muito comum em facção criminosa, eles usarem terminais telefônicos de filho, de mãe, entendeu? Nunca o IP ou o número é necessariamente do cidadão que está cometendo crime, principalmente nessas facções criminosas. Geralmente está no nome de terceiro, então é comum, é mais comum do que a gente imagina. Então, o juiz ele parte da boa-fé dos agentes de segurança pública e a partir dali autoriza uma interceptação. Eles vão fazer a escuta, 15 dias depois
traz ali ou pedido de arquivamento ou um pedido de renovação, também com trechos da escuta ou informando quem está sendo escutado ali ou não, tudo baseado, como eu disse, na boa fé. Então, nós não podemos assim, fica muito complicado para o juiz de investigar o investigador ou fazer alguma diligência ali antes de se deferir uma interceptação telefônica, até porque a boa-fé do Estado, ela se presume. Nós não podemos partir do pressuposto de que o Estado está agindo de má-fé ou que o Estado esteja agindo para interesses que não o interesse público. Isso aí, como eu disse, é o início do fim de um Estado democrático de direito. Entendeu? A partir do momento em que o Estado passa a atender, trabalhar em prol de interesses que não sejam interesse público. No caso aí, o senhor diz o seguinte, que na maioria dos casos, ou em todos os casos, o juiz deve ter sido induzido ao erro? Não, tem que se averiguar, né? Assim, no caso, pode ser que tenha juiz que esteja também, vamos dizer assim, praticando barriga de aluguel. Eu não posso afirmar isso com certeza, mas o que eu posso afirmar é que, imediatamente, quando eu recebi a notícia das barrigas de aluguéis, pedi que fosse feita uma análise de todas as interceptações que eu deferi, inclusive empacotei e remeti para o tribunal para que sejam investigadas pelo, inclusive o relator à época, o desembargador Orlando, todas as interceptações que eu proferi nos últimos 8 anos, acho que desde 2014, eu empacotei elas e encaminhei para o relator do caso, submeter a perícia, tal, etc. E eu também fiz uma correção, não detectei absolutamente nenhuma, porém não estamos ali, está lá para ser investigado, entendeu? Todos os papéis estão lá, com não sei a que pé que está, mas vamos dizer assim, eu provoquei a própria investigação, o próprio desembargador requereu, eu não lembro nem recordo direito, mas foi encaminhado para lá. Mas, como eu disse, nós não temos como fiscalizar o fiscal, né? Aí fica complicado você fiscalizar a polícia ou partir do pressuposto de que os agentes estejam agindo com má fé. Ainda sobre a questão militar. O depoimento do Cabo Gerson, lá diante do senhor, ele citou, dentre outras coisas, que tinha jogado a placa e documentos importantes no Rio. E que, portanto, esses documentos seriam impossíveis de serem recuperados, que ele teria jogado o Rio Cuiabá. Dias depois, ele dá um depoimento na Polícia Judiciária Civil, onde ele diz ter um pendrive onde era possível recuperar os áudios das gravações. As coisas que o senhor apurou foram encaminhadas para a Polícia Judiciária Civil, como, por exemplo, o depoimento da doutora Selma. Sim. Esse depoimento do cabo lá, diferente do que ele falou da Justiça Militar, ele foi reencaminhado de volta à Justiça Militar, para a Justiça Militar conhecer exatamente o que ele falou? E ele fala que é possível recuperar os áudios das gravações? Ele falou que algumas, né? Eu não me recordo direito, foi muito longo o depoimento. Eu não, assim, boa parte do processo eu não tive acesso ainda, até porque ele está muito movimentado com requisição de cópias, etc. Mas eu sei que o cabo, ele vem falando da participação de superiores, à exceção do coronel Lesco, há tempos, né? E o coronel Lesco, pelo que ele falou, também não tive acesso à documentação ainda, mas pelo que ele disse, ele também estaria já com uma delação encaminhada há 2 anos, 3 anos atrás. Então, quando se encaminha essa delação, principalmente perante a justiça, as outros órgãos, tem uma cláusula de confidencialidade. Então, ele não poderia estar ali depondo, nem depondo em juízo, por enquanto, a respeito daquela questão que estava sob uma proposta, análise antes da homologação da delação. Então, segundo o depoimento dele, eu não estou falando que isso é verdade, nem estou pré-julgando, eu não olhei o processo, nem tenho condições técnicas de dizer isso agora. Mas o que a imprensa, todos nós ouvimos, parece que ele
disse que estaria. E ali o cabo, única coisa, salvo engano, que ele falou que teria omitido seria justamente a questão do coronel Lesco, que estaria nessa situação de delação, né? Também ele e o coronel estaria, parece, nessa situação de delação, mas ele já tinha, parece que a dele foi recusada, ele começou a falar lá, mas ele não poderia entrar nessa situação da delação do Lesco. Enfim, eu não vou entrar nessa seara que eu não estudei o processo com profundidade e também não posso estar aqui manifestando sobre o caso concreto. Mas a verdade é que, vamos dizer assim, vários órgãos necessita de dar uma resposta à sociedade. Essa é a conclusão que eu falo. E o próprio Poder Judiciário em si tem que dar uma resposta para a sociedade com relação aos juízes que eventualmente assinaram alguma delação. Eu acho que a Polícia Civil deve uma resposta à sociedade dessas notícias e que tenha havido, ou informações de que tenha havido investigações irregulares lá. E eu creio que o Ministério Público também deve uma resposta à sociedade, entendeu? A respeito das notícia crime apresentada pelo... Então, todos nós, eu aqui estou em nome dos militares, mas também a nossa corregedoria necessita, creio que estão investigando, não estou à frente, não cabe a mim investigar, mas creio que também tem que dar uma resposta acerca de nós, juízes, qual a nossa participação em toda essa questão, né, dos grampos, se teve participação ou não. Então, de uma maneira geral, eu creio que a imprensa, que teria sido em tese violada, merece uma resposta, a OAB merece uma resposta, a Assembleia Legislativa, que teve membros violados, merece uma resposta, entendeu? Os desembargadores lá, que, salvo engano, merece uma resposta, o desembargador Marcos Machado, o desembargador Ferreira Leite, que tiveram sua privacidade violada, também merece uma resposta. Então, as pessoas como um todo merecem uma resposta. A nossa parte, eu garanto que em novembro nós vamos entregar uma resposta para a sociedade, entendeu? Não sei se a sociedade vai concordar ou não, mas a resposta nós vamos dar, aconteceu isso, culpado é isso, a pena é isso. Ou ninguém é culpado, vamos absolver todo mundo, dar resposta para a sociedade. Doutor Faleiro, o senhor falou aí de várias instituições, né? O senhor falou aí que o Ministério Público tem que dar resposta, que o Tribunal de Justiça também tem que dar resposta, né? E acompanhando esse fato aí, a gente viu muita crise, né, durante esse tempo. Essa queda de braço institucional pode interferir de alguma forma no julgamento, na própria sentença desse caso dos grampos ilegais? Olha, com relação... Porque a gente vê que tem uma guerrinha aí, né? A gente acompanha isso, tem uma queda de braço aí. Eu não estou acompanhando 100% o que está ocorrendo lá, que a gente acompanha mais pela imprensa, né? Mas eu acho que a omissão, independente de que seja guerrinha ou não, ela é prejudicial. Eu acho que a ausência de resposta nesse caso, ela é muito prejudicial. Como eu disse, da nossa parte dos militares, nós vamos entregar uma resposta. O que eu posso dizer aqui é que aguarda-se resposta das outras instituições. Agora, a omissão, porque se está havendo guerra aqui, guerra ali, eu ando ouvindo muitas questões controvertidas na imprensa. Eu acompanho essa parte pela próprio grupo Gazeta, que eu leio bastante, o blog do Lúcio, o blog do Antero, Preto no Branco, né? Eu acompanho Preto no Branco, entendeu? O senhor fala dessa resposta que os envolvidos têm que dar para a sociedade. Falando no Ministério Público, a gente que já entrevistou aqui o Procurador-Geral de Justiça, e ele falava, o José Antônio Borges, que o Ministério Público vai punir, né, efetivamente, se tiverem envolvidos
nesse caso e que existe uma investigação interna, inclusive, no Ministério Público. Esse é o caminho mesmo? Claro, o caminho está na própria Constituição. Havendo uma notícia de um crime, eu creio que o Poder Judiciário tem que tratar os seus como trata qualquer pessoa. A Polícia Civil tem que tratar os deles como tratamos qualquer pessoa. E o Ministério Público tem que tratar os deles como se trata qualquer pessoa, porque a lei é igual para todos, entendeu? Assim como nós, militares, temos que tratar os militares como tratamos qualquer outra pessoa que for investigada, entendeu? Quem então, tiver culpa no cartório tem que responder e ser penalizado por isso, não é, doutor Faleiro? Dentro da lei, com ampla defesa, contraditório, dentro da Constituição, entendeu? Porque, eu volto a repetir, a lei tem que ser igual para todos. Se está ocorrendo um crime no Pedra 90, um cidadão comum, a lei tem que ser a mesma. Se está ocorrendo um crime na Assembleia Legislativa ou no Poder Executivo, a lei tem que ser a mesma. Se está ocorrendo um crime no Cristo Rei, nós não podemos ter duas leis. Doutor Faleiro, esses depoimentos estão todos públicos. Quer dizer, ou ainda tem partes desse processo que são sigilosos. Eu estou fazendo a pergunta pelo seguinte, porque eu sou jornalista e advogado. Então, advogados me contam partes e eu tenho que preservar as fontes, etc. e tal, mas dizem que o depoimento do Cabo Gerson, e isso a gente não viu na imprensa, que o depoimento dele teria sido, como se diz na gíria jornalística ou da advocacia, teria sido um depoimento muito robusto, muito consistente, muito cheio de documentos. Que ele teria feito o seguinte, no dia tal, eu estive no GAECO, cheguei a tantas horas, está aqui a prova. Eu saí a tantas horas, está aqui a prova. Está aqui a prova, está aqui o documento. Tem isso mesmo, porque tem advogados que relataram e tal. Aí eu perguntei, não, mas e aí? Ele falou, não, eu sou advogado do caso, posso revelar, tem que manter sigilo e tal. Ou seja, tem documentos ainda que são sigilosos e a sociedade vai saber quando desses documentos para atender o princípio da publicidade da Constituição. Olha, da nossa parte estão todos abertos, inclusive o depoimento dele foi filmado, gravado, etc, entendeu? Eu abri prazo para as partes anexarem documentos para corroborar, porque não podia lhe entregar, senão ia tumultuar. Eu creio que eles estão anexando essa documentação nos autos, salvo se, obviamente... Mas o senhor não conhece todos os documentos ainda? Não olhei, não vi. Salvo se, posteriormente, ocorreu ali uma delação premiada que efetivamente foi aceita e, obviamente, que nessa hipótese, alguns documentos eles não vão poder anexar no processo dos militares enquanto não for homologada, mas isso é porque é previsão legal, entendeu? Previsão legal. Mas até então, eu abri prazo para todas as partes anexarem os documentos que corroborariam o que eles disseram em audiência na Justiça Militar. Agora eu não olhei posteriormente se foi anexado ou não, e tem muita coisa, Antero, que pode estar também sob sigilo, né? Eles podem estar em negociação não estou falando que está acontecendo isso, pelo amor de Deus, não tem conhecimento. Lá na Polícia Judiciária Civil, né? Ou no próprio Ministério Público. Ou no próprio Ministério Público. Não posso afirmar nem que sim, nem que não, porque eu não passo nem perto das investigações, nós trabalhamos lá mesmo apenas no processo dos militares. Têm que ser provocados, né? Exatamente. Mas pode ser que tenha alguma coisa ainda em sigilo ou que não esteja, mas o que está no militar está aberto para o público. Qualquer pessoa pode ir lá e ter acesso à documentação. Nesse caso aí, como que vai se decidir aí sobre a pena, no caso de do entendimento for de que houve culpa dos militares? Que tipo de pena é essa, doutor Faleiro? Olha, a pena dos crimes militares próprios, né? Em especial, alguns praticar missões irregulares, sem ordem superior, e falsificação de documentos, etc. E a peculiaridade na Justiça Militar é que lá
não tem os institutos da continuidade delitiva no sentido de que aplica uma pena só com um aumento, ou concurso formal, quando em um ato pratica-se vários crimes, aplica-se a pena do maior com um aumento. Lá tem uma peculiaridade que as penas são sempre somadas, independente se houve uma continuidade ou não, e independente se em um ato praticou vários crimes, ele tem que ser apenado com a soma de todas as penas. Aí após, caso venha a ser situação de condenação, após a fixação dessa pena, de acordo com o artigo 59 do Código Penal, culpabilidade, reincidência, etc., aí então que será analisada a possibilidade de reconhecer os benefícios de uma delação unilateral, quando aí incide uma redução na pena ou até o perdão dessa pena, se em decorrência, se os juízes entenderem que o que ele trouxe ajudou a desvendar, vamos dizer assim, uma organização criminosa que eventualmente estaria a violar a regularidade constitucional. Entendendo-se como culpa, que os militares são culpados e que essa delação é individual, é isso que o senhor fala? Cada caso, vai analisar o caso de cada militar. Primeiro, existiu crime ou não? Ponto. Primeira pergunta, existiu crime ou não? Se existiu, fulano fez ou não? Essa é a sentença, basicamente estrutura. Se fez, se não fez, absolve. Se fez, qual que é a pena? Aplicou a pena? Peraí, vamos ver. Mas o que foi apresentado aqui poderia ser colhido, poderia preencher os requisitos de uma delação premiada? Sim, aplica-se os benefícios da delação premiada. Não, vai receber a penalidade com atenuante da confissão. E a possibilidade de perder a farda, perder os direitos, perder salário, perder aposentadoria. Existe isso? Sim. Existe? Sim. Isso foi até falado, né, Lúcio, porque por parte até do Ministério Público, que acredita que cada vez mais aparece um fato novo e eles forçam jogar a culpa dos grampos, por exemplo, o próprio Ministério Público, por isso, com medo de perder a chamada aposentadoria da polícia e da polícia militar. Essa é uma forma que o Ministério Público... É uma tese de defesa do Ministério Público que não é para ser apresentada na Justiça Militar. Você tem que se defender disso lá no outro fórum, né? Uma técnica, no caso é uma técnica de acusação, né? O senador Antero que está dizendo aí que é uma técnica de defesa, é uma forma de acusar para apenar os militares. Eu vou só refazer o posicionamento. Depois de Janaína Riva, temos outro assistente. Não é porque a tese do Ministério Público no sentido de apenar os militares e não aplicar um eventual benefício de delação premiada. É o nosso posicionamento, mas respeitando o posicionamento do senador Antero, que tem a prerrogativa, obviamente, de liberdade de expressão e de ter opinião, né? De opinião. De ter opinião, né? Porque essa tese do Ministério Público é, assim, no mínimo, engraçadíssima. E a nossa função, senador, é garantir a liberdade de opinião. Exatamente. Agora, doutor Faleiros, mudando de assunto, falando sobre a lei do abuso de autoridade, que foi aprovado na quarta-feira passada na Câmara, e sexta-feira o Ministério Público e a Polícia Federal se manifestaram sobre isso, falando que com a aprovação o trabalho tanto do Ministério Público quanto da PF vai ser inviabilizado. O senhor acredita que a Justiça como um todo? Eu olhei por alto essa questão da nova lei de abuso de autoridade. Eu tenho um pensamento assim, particular, nosso, sem pensamento associativo, longe disso, que o sistema de justiça criminal do Brasil ele é muito sobrecarregado. Nós temos hoje aproximadamente 1.600 tipos de crimes. Ou seja, é impossível qualquer sistema de justiça criminal suportar a investigação e o processamento de 1.600 condutas diferentes tipificadas como crime. Então, muitas dessas condutas, muitos crimes hoje, ditos crimes, o que é o crime? Simplesmente falando aqui, é algo muito grave que ofende sobremaneira a sociedade, que sem uma punição com restrição à liberdade, sem uma atuação de direito penal, a sociedade pode até deixar de existir, entendeu? Vamos dizer assim.
Isso é crime, o resto é ilícito civil, é ilícito administrativo. Então eu tenho um posicionamento de ser contra aumentar a criminalização de condutas. Vamos lá, no direito mosaico, que é o Velho Testamento, nós tínhamos 10 mandamentos ali, entendeu? Quer dizer, a legislação ela evoluiu para 1.600 tipos de crimes, entendeu? Isso aí, além de ser ineficiente, sobrecarrega por demasia e cria uma seletividade, porque aí o delegado vai escolher o que ele vai investigar, o promotor vai escolher o que ele vai decidir, vai denunciar, e o juiz vai escolher o que ele vai decidir, deixar o resto prescrevendo, porque você pode contratar quantos juízes que forem, que não vai adiantar nada. Agora, o abuso de autoridade, ele já tem previsão legal. O que eu tenho medo, só temo, é alguns conceitos vagos que tem na lei, que pode vir a ser usado como uma forma de tolher o trabalho da Justiça, do Ministério Público, atuação dos delegados de polícia e etc. É um contexto. Isso aí vai ser submetido ainda ao presidente da República, que vai vetar ou não nessa questão, mas eu creio que, se for da vontade do legislador, nós não temos o que fazer, né? Nós temos que acatar e adequar essa lei ao caso concreto, porque, como eu disse, nós estamos numa democracia. De uma forma aí de, muita gente entende, as associações ligadas aí ao Ministério Público e aos próprios magistrados entendem que esta lei de abuso de autoridade, ela vai algemar os investigadores e quase amordaçar os magistrados. Porque ela coloca uma espada na cabeça de todo mundo. É isso? Porque, por exemplo, os juízes costumam dizer o seguinte: olha, quando o juiz tomava uma decisão equivocada, um recurso, uma decisão superior, corrigia aquilo. Agora, ele pode ir para a cadeia. E perder o cargo, né? E perder o cargo? Se ele negar um habeas corpus, ele pode negar o habeas corpus e isso é revisto num tribunal superior. O que eu tenho Mas se ele negar o habeas corpus, ele pode ser preso. Você tá de Não. brincadeira. E outra coisa, o bandido lá na rua vai dizer ao policial o seguinte: escuta, esta não é uma situação em que você deva me colocar as algemas. Isso tudo é porque o Congresso mudou. O velho Congresso, a velha política, não deixou aprovar essa lei de abuso de autoridade nesses moldes. Que tem que ter contenção de abuso de autoridade, é evidente que tem que ter. Né? Todos têm que ter seus limites de atuação. Né? Para não. Agora, determinadas situações que foram colocadas aí do abuso de autoridade é um festival de comemoração. Principalmente o seguinte: eu fico impressionado porque a Câmara dos Deputados renovou, os novos se elegeram, porque os novos não teve 30 para pedir verificação de voto nominal. Eles querem se esconder ainda de quem é que votou a favor disso, quem é que votou contra isso. Eles estão tão sem pasto da consciência que eles não permitiram a votação nominal. O partido do Bolsonaro vai mudar, Bolsonaro que é o combate. O partido do Bolsonaro aprovou isso. O partido do presidente Bolsonaro aprovou isso. Olha, então, assim, é uma coisa... eu entrevistei... No Brasil é só a próxima eleição para dar esperança. Olha, eu entrevistei o deputado Nelson Barbudo na última sexta-feira no Jornal do Meio-Dia. Aí ele não sabe contar, né? Não, ele disse que o partido dele votou contra. Votou contra. Disse que votou contra. Votou. O abuso de autoridade. A vovó Laudelina sabe disso, lá no céu, ela já sabe. O partido dele votou contra, mas não pediu votação nominal. O partido dele tem 56 parlamentares. E ficou quietinho. Bastava o líder falar: olha, o PSL está pedindo votação nominal. Pronto. Aí todo mundo ficaria sabendo quem é que votou contra, quem é que votou a favor. No bololô, ninguém sabe. Foi aprovado sem votação nominal. Então, aí é basófia do Nelson Barbudo falar isso. Antero, desculpa a intervenção, mas vamos lá para a prática. Vamos lá. O policial prende um cidadão na rua. Esse cidadão ele é apresentado perante o delegado de polícia. Ali já tem um filtro. O delegado de polícia pode falar: não, essa não é uma situação de tráfico, isso aqui não é flagrante, ou não está no tempo do flagrante. Ele cometeu o crime há 5 dias atrás. Aí, quer dizer,
o policial estaria incorrendo em abuso de autoridade, o PM, porque o delegado entendeu diferente. Muitas vezes o policial PM prende, o delegado ratifica e manda para o juiz, aí o juiz relaxa a prisão em flagrante, entendendo que não estão preenchidos os requisitos do crime. Ou seja, ali o juiz vai entender que o delegado e o PM cometeram um crime de abuso de autoridade. Aí, se o juiz homologa o flagrante e vai para o Tribunal de Justiça, o tribunal concede o habeas corpus, todo mundo vai responder por abuso de autoridade. E tem um artigo lá que me preocupa, por exemplo, se você bloquear um dinheiro a mais da conta de uma pessoa, é abuso de autoridade, entendeu? Então, e são conceitos subjetivos. Então, por exemplo, alguém não gosta do Marcos Faleiros lá, vamos supor, eu bloqueio lá 50 mil a mais da conta de alguém num processo. Aí, imediatamente não, tem um motivo para puni-lo. Não, aí não tem motivo para puni-lo, eles vão entender que aquilo ali não configurou. Então, está abrindo margem para interpretação da atuação da polícia, da militar, da polícia civil, delegado, promotor e do juiz. Entendeu? Na medida para atender ou desatender interesse. Quer dizer, o juiz civil vai lá, apreende o dinheiro. E o advogado que pediu o bloqueio do dinheiro, ele vai ser punido também por abuso de autoridade? E o problema dessa lei... Porque o advogado que vai pedir o bacen júri, né? A questão das algemas também. Quer dizer, quem é que tem que fazer o juízo se deve ou não usar a algema? É o policial que está prendendo. Exatamente. É o policial que está prendendo. Já teve casos do policial não usar a algema, do cara pegar o revólver do policial e matar o policial. Exatamente. Já foi relatado pela imprensa ainda, isso. Agora não, você não pode usar algemas. Se o juiz entender que não cabe, ele manda tirar ali. Não precisa processar o cidadão. E o seguinte, a lei de abuso de autoridade, na realidade, ela provoca uma grande insegurança jurídica, por um motivo muito simples. Falta mais objetividade no que foi aprovado, porque dá margem a muita interpretação. E aí é o seguinte, depende da cabeça de quem está envolvido nesse ou naquele caso. Ou quem é que está por trás, quem é que está sendo investigado. É isso? Vai dar um efeito cascata. Não queira você que vai pegar só o Ministério Público, o cidadão lá do Cristo Rei, ou a população humilde, vai sofrer com isso também. É óbvio que a pessoa não vai querer se complicar, entendeu? A situação ali de policial militar lá na frente, vai pegar desde o desembargador, sei lá, vai pegar até o policial cabo, o soldado que está no fronte lá, coitado, que está lá no dia a dia trabalhando. E essa expressão que o senhor usou aí, doutor Faleiros, é uma expressão muito interessante. Efeito cascata. Por exemplo, nós já temos um efeito cascata, né? No judiciário, depois daquela decisão do ministro Dias Toffoli, dizendo que não pode, por exemplo, liberar sem autorização judicial os dados compartilhados lá do COAF. Essa foi a decisão de Dias Toffoli. Aí já começou o efeito cascata. Aí Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, já cancelou uma operação da Lava Jato lá no Rio de Janeiro. É isso? E são sempre os mesmos. Eu creio que já existem instrumentos satisfatórios de controle, entendeu? Por exemplo, um dos instrumentos satisfatórios de controle do Ministério Público é a nomeação dos procuradores gerais. Só que, na prática, de livre escolha do Poder Executivo. Só que, na prática, o próprio Poder Executivo abriu mão desse controle ao ficar nomeando sempre o mais votado. Aí agora quer criar uma lei de abuso de autoridade, entendeu? Ou seja, os políticos não usam um sistema de controle e depois querem sobrepujar um sistema de controle, no Brasil, entendeu? Então nós temos sistema de controle, nós temos CNJ, no Brasil, muitos juízes punidos, inclusive. Deve ser porque eles são incontroláveis, né, doutor Faleiros? No Brasil nós tivemos alguns avanços como o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público. Não discordo. Mas o Conselho Nacional de Justiça até que pune. O Conselho Nacional do Ministério Público sempre não pune. A gente nunca vê punir. Eu estou há 20 dias, pedi aos repórteres lá do PNB Online, tem 20 dias. Não consegui resposta de nenhum órgão. Eu quero saber
OAB, como que a OAB puniu os seus advogados? Como que os pares punem os pares? Estou pedindo por escrito e a resposta não veio. Estou pedindo para o Poder Judiciário. Esse puniu bastante, esse eu posso. Eu também acho, mas eu quero... Inclusive, vários sem salários. Eu não vou citar nome, né? eu não vou citar nome porque fica ruim, mas também, os 5 foram mandados embora sem salário. Numa bartelada aí, foram alguns desembargadores aposentados. Não é só aposentado profissional, mandamos embora sem salário. Vários. Não, eu sei, mas é importante prestar contas para a sociedade. Não é para o jornalista, não. Exato. É para a sociedade. O Ministério Público também tem 10, 15 dias, eles estão lá estudando que resposta que eles dão. Quer dizer, mas aí não para aí. Parar nas entidades de classe também. Como é que... Nós estamos lá também, na Associação Médica, que eles punem os médicos. Como é que é essa questão ética lá, dentro da questão da medicina? Quer dizer, os pares punindo os seus pares, não dá. Quer dizer, só o Ministério Público pode investigar o Ministério Público. Está errado. Só o Ministério Público pode ter exclusividade da ação penal. Está errado. E aí eu me penitencio, inclusive, porque ajudei a escrever a Constituição e não percebi isso à época, que devia pôr aí. Polícia Judiciária Civil também. Polícia Judiciária Militar também pode denunciar. Não pode ter exclusividade da denúncia com um órgão só. Assim como a polícia. Assim como a investigação também. Não podia ficar só com a polícia. Podia sim o Ministério Público investigar. Do mesmo jeito que o Ministério Público pode investigar, a polícia também pode denunciar. Quer dizer, hoje mudanças que a gente precisa fazer. Hoje o Ministério Público ele tem até, inclusive, é óbvio que eu vou ser submetido a críticas, né? Mas eu não tenho dúvidas que o Ministério Público hoje pode até, inclusive, julgar e aplicar a pena, como no caso das delações. Eu fiquei engessado em vários processos que eu estive à frente da Vara do Crime Organizado, porque o Ministério Público fechou um acordo de delação que limitava a pena a 2 anos de domiciliar e 5 anos de tornozeleira. Eu não podia aplicar a pena mais do que aquilo, entendeu? E cito aqui, não tem problema, eu não lembro a pena que eu fiquei limitado, cito aqui a Sodoma, né, que você fica engessado, ou seja, ali é um típico caso em que o Ministério Público fez um acordo de delação, concede o benefício e já estava aplicada a pena, julgou, né? E aplicou a pena. O trabalho do juiz foi só aproveitando essa resposta do senhor, homologar ou não. Aproveitando essa resposta do senhor, é o seguinte: qual o poder mais forte do Brasil? O Judiciário, o Executivo, o Legislativo ou o Ministério Público, que dizem que não é poder? Olha, na minha concepção, eu li vários livros, o Brasil não consegue nominar a natureza jurídica do Ministério Público. Fala que é uma instituição permanente, essencial, esses nomes aí bonito e abstrato, né? Mas na prática é um poder, entendeu? O Ministério Público na prática é um poder, porque ele ingere em políticas públicas, Antero sabe muito bem disso, todos sabemos disso, através de notificações, sei lá, audiências públicas, TACs, eles abrem aqueles inquéritos civis lá e acabam ingerindo em políticas públicas. Ele tem a autodeterminação, exclusividade da ação penal, inclusive se o juiz discordar, ele não pode fazer nada. O próprio promotor superior que vai analisar. E, digo mais, se for em 2º grau, vamos dizer, uma ação penal originária contra um deputado no Tribunal de Justiça, se o promotor não oferecer a denúncia, não cabe nada para lugar nenhum. Acabou ali. Se o procurador-geral não oferecer denúncia, não sei se vocês sabiam disso, não oferecer a denúncia, acabou. Não cabe recurso para lugar nenhum, entendeu? Ou seja, ali trava imediatamente uma ação penal, porque o Poder Judiciário é inerte. Então o crime fica travado ali. Então ele tem sim, é sim um poder, aplica a suspensão condicional do processo, faz TAC no cível, faz acordo de delação premiada e agora está tendo aí a discussão do PEA Bargain, né? Que é o acordo que eles inclusive regulamentaram extra-legalmente o PIC, que é o Procedimento de Investigação Criminal, que é uma criação do Ministério Público que não tem previsão legal, com base em jurisprudência, não sei, enfim, eu nem li esse procedimento de investigação criminal, porque é negócio deles lá do CNJ. E criaram um acordo de não persecução penal também, eles criaram lá no CNMP.
Então, eu não tenho dúvidas que o Ministério Público é um poder. Em sendo um poder, tem que ficar submetido ao sistema de checks and balances, lá, freios, pesos e contrapesos, não é isso? Eu estou sem minha... Ele tem que ficar submetido ao controle de outros órgãos, como tem o Poder Judiciário, que é o 5º Constitucional, participação maior da OAB e do próprio Judiciário dentro da administração do Ministério Público, a nomeação efetiva, que já é prevista em lei, do Procurador-Geral pelo Poder Executivo, porque o nosso Judiciário é nomeado a cúpula pelo Poder Executivo. Está errado isso, Antero? Não, isso é limitação do poder, a gente não pode partir do pressuposto que o político é corrupto, é bandido. Hoje está uma crimina... Ah, não, eu não posso partir do pressuposto que o governador vai nomear um procurador-geral que não é o primeiro da lista com base em corrupção, entendeu? Não existe, a gente sempre tem que partir do pressuposto da boa-fé do político, até porque a maioria dos políticos são bons, entendeu? E onde tem ser humano, tem ruins também. Na magistratura tem pessoas boas, pessoas ruins. Na igreja tem pessoas boas e pessoas ruins. No jornalismo tem pessoas boas e ruins. Eu acredito que o Ministério Público também deva ter pessoas boas e ruins, porque lá é formado por seres humanos. Pelo menos até hoje eu não vi ninguém que não tenha gênio humano lá dentro do Ministério Público, aparentemente, né? Doutor Marcos Faleiros, a gente agradece muito a sua vinda aqui no Notícia de Frente. Obrigada. Eu agradeço muito a oportunidade. É uma honra aqui estar na presença de vocês, principalmente do Lúcio, do Antero, da Nayara, e é uma satisfação muito grande conversar aqui com a sociedade mato-grossense. Estamos abertos a dúvidas, questões, entendeu? E muito agradecido aqui ao Grupo Gazeta de Comunicação. Muito obrigada. Olha, a gente conversou com o juiz Marcos Faleiros, da 11ª Vara Militar de Cuiabá. A gente vai para um breve intervalo. Na volta vamos falar de política, eleições 2020. Não saia daí. Voltamos com a última parte do programa Notícia de Frente. Vamos agora conferir uma entrevista com o deputado federal pelo PSL de Mato Grosso, Nelson Barbudo. Ele falou sobre eleições 2020. Será que vai ser o candidato do PSL para disputar aqui a Prefeitura de Cuiabá? Confira na entrevista. Deputado, preparado aí para essa disputa aqui em Cuiabá, ou o senhor ainda não decidiu se vai ser candidato ou não? Não, muita calma, né, Lúcio? Muita calma nessa hora? Muita calma nessa hora, Isso aí foi uma publicação da revista Época, onde o nosso presidente nacional, o seu Bivar, ele pediu para que os deputados que tivessem atingido um percentual expressivo em seus estados se predispusessem a ser o candidato à prefeitura daquele estado da capital. E então essa notícia circulou na mídia nacional e aqui em Cuiabá, como eu fui eleito com uma expressiva votação, já vincularam o meu nome a essa possível candidatura, Lúcio. Mas... O senhor descarta isso? Lúcio, a política é como dizia meu finado tio, ela é igual ao céu. Cada hora que você olha, as nuvens estão de um jeito. Descartar, falar não vamos descartar, mas não é minha intenção e vocês vão ver que eu vou trabalhar com afinco para que nós possamos achar um nome de consenso aqui, um nome de um empresário, de um agricultor, enfim, desde que seja uma pessoa que preencha os requisitos do PSL, nós haveremos de encontrar um nome de peso aqui e lançar o candidato do PSL para a capital de Cuiabá e também para Vargem Grande, que é muito importante. Deputado, o PSL, ele pensa em candidatura própria aqui para quantas cidades em Mato Grosso? Lúcio, nós estamos trabalhando para muitas cidades, eu não posso te confirmar esse número, mas hoje nós temos 80 provisórias formadas, amanhã praticamente os 80 presidentes estarão aqui, e a gente vê que praticamente cada provisória de uma cidade tem intenção de lançar candidato. Mas quem conhece política, chega na hora, tem uma coligação, vai de vice, enfim. Mas no mínimo, de 50 a 60 municípios, eu como presidente e a Selma como vice, a doutora Selma,
nós queremos lançar candidatos. O PSL precisa manter esse corpo que ele tomou nas últimas eleições. Nós queremos que ele crie musculatura. Deputado, nessas eleições municipais, na avaliação do senhor, os candidatos ainda teriam condições? Seria possível surfar naquilo que se chamou de onda Bolsonaro? A política não é uma ciência exata, né? Nós sabemos. Cada política tem um fator que predomina. Mas eu sou suspeito para falar, Lúcio, com o trabalho que o Bolsonaro vem fazendo, firmando aquilo que ele se comprometeu, ele está fazendo e cumprindo o que ele prometeu em campanha, eu vejo que as pessoas têm sim uma queda pelo 17. E eu acho que ainda vai se surfar, mesmo que a onda não seja aquela onda de 5 metros de altura, mas uns 4 metros dá para a gente surfar na onda aí. Deputado, uma outra questão que preocupa e preocupa muito Mato Grosso. Tinha lá uma espécie de um compromisso da área econômica do governo federal em pagar o FEX aqui para Mato Grosso, o Fundo de Compensação das Exportações que está atrasado. Mas parece que o ministro Paulo Guedes está querendo roer a corda. É isso? Não vai sair mais o FEX? Olha, a bancada do Mato Grosso, em nome do nosso coordenador Neri Geller, está trabalhando incansavelmente para que o Estado reponha o que deixou de pagar, Lúcio. Não vou dizer assim... Quer dizer, o governo federal repõe o que deixou... O governo federal repõe o que ele deve, aos porque estados. A gente sabe muito bem o que é a Lei Candir, é a reposição e tal. Eu quero crer que nós estamos costurando um acordo, eu falei com os líderes de Minas Gerais, nós estamos costurando um acordo no qual o Neri Geller é o nosso coordenador para fazer um acerto, Luz, que tudo não tem condições de pagar. Eu queria, Luz. Quem que não quer 800 milhões numa pancada, 1 bilhão para o Mato Grosso? É o sonho de qualquer político. E tem que melhorar também esse valor da compensação, não é, deputado? Tem, porque é muito baixo, né? Mato Grosso perde muito, não é? Sou favorável, é o que eu acabei de dizer. O Neri Geller à frente da bancada, com os 3 senadores. Lúcio, qual que é o político que não quer defender a arrecadação do seu estado para que seja revertida em infraestrutura, saúde e segurança? Então, nós estamos desesperados para que pelo menos uma parte disso aconteça. Já está sendo costurado um acordo, porque tudo não tem dinheiro. Agora, vamos lembrar quem deixou de pagar os anos passados, hein, Lúcio? Quem deixou de pagar? Esse montante acumulou por causa de quem? Lula, Dilma e Temer. Calma lá, já estão jogando que o Bolsonaro não quer pagar o FEX. Isso já vem um amontoado lá de bilhões que agora não tem jeito de fabricar dinheiro. Mas nós vamos lutar sim, junto com a bancada do Mato Grosso, para que nós tenhamos esse aporte aqui para o Estado. No caso aí o FEX, esse fundo de compensação, tem tudo a ver com a exportação do agronegócio. Do agronegócio. É isso? Certo. E os barões do agronegócio, deputado, eles estão assustados com o discurso que Blairo Maggi considerou como radical do presidente Jair Bolsonaro em relação ao desmatamento. O temor deles é o seguinte, é colocar em risco o futuro do agronegócio no país, principalmente em função das relações comerciais com o mercado comum europeu. O governo federal pensa em rever essa posição sobre o desmatamento? Vamos lá, Lúcio. Quem foi chamado de rei da motosserra? Não foi o Bolsonaro. Lá atrás. Lá atrás foi Blairo Maggi. Aí ele esverdeou porque ia perder dinheiro. Aí ele esverdeou porque o governo lulopetista ganhou o poder e esse pessoal gosta de andar do lado do poder. Então, alto lá, Blairo Maggi, por favor. O Bolsonaro não é a favor do desmatamento, nenhum de nós somos. O agricultor mato-grossense preserva, Lúcio. O que nós queremos é desmatar o que está na lei. A lei fala 20% na Amazônia, o Código Florestal permite. Nós queremos autonomia agora. A Noruega até tem um vídeo rodando aí da matança da baleia. Eles são ambientalistas pra caramba, né? Vamos voltar ao tema econômico nessa questão do então desmatamento. O receio dos líderes do agronegócio é que a Europa, em função
das posições do governo federal em relação ao desmatamento imponha barreiras em relação aos nossos produtos. Lúcio, esse é o temor. Eles não vão... E aí todo mundo perde, Tudo né? bom. Eles é o não jogo vão... do perde-perde. Eles não né? vão impor sanção nenhuma, porque nós provaremos por A mais B que o Brasil é o país que mais preserva. Alto lá, vamos se dizer assim, então tá bom. Nós estamos desmatando tudo. Vocês não querem comprar? Vamos fazer um levantamento correto, porque o INPE tinha sobreposição de imagem. Nós não somos os vilões do desmatamento. A comunidade europeia não vai nos acusar daquilo que nós, porque eles não provam que nós destruímos, porque somos o país que mais preserva atualmente no globo terrestre. Então, mas agora eles não vão comprar de nós em cima de uma mentira? Nós não somos os criminosos que eles falam, Lúcio. Se nós provaremos pelo INPE com pessoa séria, parabéns ao Bolsonaro por ter demitido o presidente do INPE. Deputado, e essa lei de abuso de autoridade aprovada lá na Câmara, é mais uma tentativa, assim, de conspirar Pra contra mim, a Lava Jato? Para mim é uma pouca vergonha. Para mim é uma sacanagem daqueles que têm medo da justiça. Vamos esclarecer. Claro que tem que ter limite. Nós vemos hoje promotores que passam da medida, juízes que passam. Precisaria ter um controle. Agora, da maneira que eles fizeram... Essa lei de abuso de autoridade, por exemplo, tem até um artigo lá, né, que fala de colocar algema sem necessidade. Nesse caso aqui, estão tentando algemar os investigadores. Não, é o fim do mundo. Eu levantei o braço, como todo mundo sabe. Infelizmente, eu estava para trás, não apareceu, que eu fico sempre ali com a bancada do PSL. Não concordo. Inclusive, no começo, tinha uma ondinha no PSL de votar sim. Eu chamei a Joyce e falei, vocês podem me expulsar do partido. Agora, esse projeto do jeito que está, eu não voto. E o presidente Jair Bolsonaro, pode vetar ele? Deve vetar? Pode e deve. Agora, já tem esse consenso? Não, Mas vai vetar não todo o projeto. Isso que eu ia falar. Esse projeto, ele tem partes que podem ser aproveitadas, mas tem partes esdrúxulas que o relator, para mim, está louco da cabeça. O polícia não pode algemar um bandido, não pode... mas que é isso? É uma tentativa. Você quer que eu fale bem a verdade? E eu gosto de falar a verdade, você me conhece, Lúcio? É para enfraquecer a Lava Jato. E eu não participo de nenhum projeto que enfraqueça a Lava Jato, porque é a Lava Jato que trouxe a dignidade e começou a moralizar esse país. E já começaram a cancelar a operação da Lava Jato lá no Rio de Janeiro. Lúcio, a gente sabe aonde que está o gargalo da justiça nesse país. Nós sabemos, ela habita ali A senadora Selma Arruda está correta, então, nas críticas que ela faz ao judiciário? Com certeza, em partes. Em partes. Não vamos generalizar. Nós sabemos que no STF tem um solta-solta lá, e isso é abuso de autoridade. Entre aspas, precisa ver. Promotores cometem, sim, abuso de autoridade. Como um médico também, em pronto-socorro, já vim, precisa ter uma dosagem agora. Chegar com um projeto em meia hora. Eu mesmo vou confessar para você. Chegou o projeto, eu não tinha lido, não deram o projeto para mim. Veio do Senado, puseram na mesa. Falei, não vou votar. Mas eu acho que vai orientar sim. Eu falei, vocês podem me caçar, mas que eu não comungo com uma votação desse jeito, eu não vou votar. Mas aí o PSL fechou questão e aí teve aquele problema lá, votamos não. Eu fui contra, não me ponha na vala comum junto com aqueles que apoiaram isso daí não. Me inclua fora dessa. Me inclua fora dessa. É uma figuraça, Nelson, né? Uma pessoa muito simpática e tal. E, na minha opinião, Lúcio, vocês conseguiram extrair uma declaração importantíssima dele. Traduzindo a informação, ele é candidato a prefeito de Cuiabá. Eu usaria outro termo. Candidatíssimo. Candidatíssimo. Também achei. Até porque, Antero, pessoas próximas ao deputado Nelson Barbudo dizem que ele tem uma pesquisa em mãos. Essa pesquisa focando as eleições de Cuiabá para o ano que vem. E que Nelson Barbudo estaria aparecendo em primeiro lugar nessa pesquisa. Mas ninguém... Não sei se procede, mas... não tem instituto ainda essa pesquisa, né? Então vamos aguardar. Vamos em novembro ou dezembro
nós vamos soltar outra pesquisa pelo Avaliar, e aí nós vamos incluir 2 nomes que não foram incluídos na primeira pesquisa. Um é do Nelson Barboso e o outro da coordenadora do PROCON, Gisela Simone. Gisela Simone. Antério e Lúcio, muito obrigada. Bom dia. Bom dia. Bom dia a você aí de casa. Você fica agora com o Jornal da Manhã.